geral, diretor de missão, departamento de missão. Que Deus abençoe a todos. É muito bom poder estar em um culto de missões. Como é bom poder estar em um culto de missões, meus irmãos. Um dos cultos principais, culto de Santa Ceia, culto de missão, né? Culto de missão. Muito bem, nós vamos ler então a palavra do Senhor. Eu quero ler 3 textos com os irmãos. O primeiro texto se encontra em Mateus, capítulo de número 16. E o versículo de número 18. Mateus, capítulo de número 16, e o versículo de número 18. Jesus disse: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou repetir. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 16, no verso 15. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 16, e o verso de número 15. Vamos ler também esse texto da palavra de Deus. Jesus também disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E o último texto para nós depois podermos ministrar a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o verso de número 8. Jesus também disse: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra, ou até aos confins da terra. Eu quero fazer uma breve oração com a igreja antes de ministrar a palavra. Senhor, querido Deus, eu agradeço ao Senhor por esta grande oportunidade que o Senhor me concede de poder estar aqui na tua casa, este santuário de adoração, de louvor, de oração, de ministração. Obrigado, meu Deus, por esta noite de ação de graça, por esta noite missionária. Obrigado pela vida do pastor Joel, da sua família. Obrigado, Senhor, por toda a diretoria, por todo o departamento de missão e por todos os que estão aqui. Fala conosco, Senhor, uma vez mais sobre a obra missionária. Precisamos mais do que nunca, Senhor, ouvir o Senhor falar conosco a respeito desta obra tão nobre, que é a obra de missões. Que o teu Espírito Santo venha ministrar de uma forma extraordinária, e que a igreja do Senhor neste lugar, que já está fazendo a obra missionária, ela continue fazendo, e que a obra missionária continue crescendo, prosperando para a glória do teu nome. Amém. Podemos se assentar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu sou grato a Deus por este momento. Como disse o pastor Joel, ele já me conhece,
Desde quando eu era mais pequeno ainda, né, pastor? Pastor Joel, que foi pastor da minha família ali em Querência do Norte, meus avós, meus tios. Pastor Joel foi pastor da igreja aonde eu me lembro, quando criança, dormia debaixo dos bancos da igreja antiga ali em Querência do Norte. Me lembro das escolas dominical que eu participava ali em Querência do Norte, também em Santa Cruz do Monte Castelo. Deus me deu o privilégio, irmãos, de nascer no lar evangélico. Porém, aconteceu algumas coisas e eu me distanciei dos caminhos do Senhor bem cedo. E vivi longe do Senhor por alguns anos. Mas com a idade de 15 anos, eu retornei para os caminhos do Senhor. Com 15 anos de idade, eu não queria saber nada de Deus, não queria saber nada de Jesus, não queria saber nada da igreja, da Bíblia. Eu creio que entre os 10 aos 15 anos, eu fui um adolescente muito complicado. Causei muitos problemas na sociedade. Mas com a idade de 15 anos, irmãos, estava acontecendo um grande congresso na cidade de Herculândia. Todos aqui conhecem Herculândia? Quem conhece Herculândia? Maior cidade do Brasil, né? Herculândia. E estava acontecendo um grande congresso no ano de 1999, no mês de outubro. E na época eu não queria saber nada de Deus, não queria saber nada de igreja. Mas, devido àquele grande congresso, o meu tio Ismael Guilherme veio para participar do congresso. Ismael lá de Querência, e ele chega bem cedo domingo em casa, e a minha mãe me acorda. O único dia que eu tinha para dormir até mais tarde era domingo. Trabalhava a semana inteira na roça, estudava à noite, e domingo eu queria dormir um pouco mais tarde. Mas a minha mãe me acorda e diz: Gerivaldo, levanta, porque o teu tio Ismael está aqui e você precisa acompanhar ele para a igreja. Eu levantei, nada contente com aquilo, mas não falei nada. Em obediência à minha mãe, em respeito ao meu tio, levantei, me preparei e o acompanhei para aquele congresso ali em Herculândia, com o coração fechado. Não queria estar ali de forma alguma. Entrei pelas portas daquele templo, mas não queria estar ali. Mas durante aquele congresso, enquanto foi acontecendo, naquele dia, o Senhor Deus tinha preparado aquele dia para fazer algo especial na minha vida. Depois que o culto aconteceu, depois da ministração da palavra, o presbítero Jerônimo, que era o dirigente da congregação naquela época, ele faz um apelo e pergunta: quem quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus? E naquele dia, meus queridos irmãos, a igreja estava lotada, muita gente, tinha mais gente lá de fora do que dentro da igreja. E naquele dia eu saí do meu lugar, estava nessa direção, um adolescente de 15 anos, e eu vim para a frente em lágrimas. E naquele momento eu senti Deus fazer algo especial na minha vida. Quem acredita em milagre instantâneo? Conversão instantânea, transformação, assim, um abrir e fechar de olhos, transformar água em vinho. Eu acredito, porque Deus fez isso na minha vida. E naquele dia eu tive um encontro com o Senhor. Eu fui confrontado com o seu amor, com o seu poder. Eu era um adolescente atormentado, um adolescente atribulado. Mas a partir daquele momento eu senti uma carga, o peso saindo dos meus ombros, saindo da minha vida, e eu me senti uma pessoa muito leve, e comecei a sentir algo muito especial de Deus, e o meu coração foi mudado naquele momento.
O meu coração foi transformado naquele momento. O adolescente que entrou naquele templo com o coração fechado, sem querer estar ali, agora eu não queria mais sair daquele lugar, eu queria continuar ali. E desde aquele dia o meu prazer é estar na casa do Senhor. 23 anos se passaram, nunca mais eu me apartei dos caminhos do Senhor, e até hoje estou servindo a Ele. Amém. E pretendo servir até o dia em que Ele me chamar, ou até o dia em que Ele voltar para buscar a sua igreja. 15 anos, saí daquela reunião totalmente mudado, uma outra pessoa. Nunca mais eu fui a mesma pessoa, nunca mais. E eu glorifico a Deus, porque Deus começou a trabalhar no meu coração. Deus começou a trabalhar no meu coração. Havia oração na madrugada e eu comecei a participar da oração antes de ir ao trabalho. Antes de ir trabalhar, de andar 10 quilômetros aproximadamente em bicicleta, eu passava na igreja e tirava alguns momentos de oração. E orava, e buscava o Senhor, e lia a palavra de Deus, e orava. De repente o Senhor começou a ministrar no meu coração. E a primeira vez que Deus falou comigo foi quando eu fui participar em um congresso na cidade de Ibaté. Naquele momento eu já era líder dos jovens, e a primeira vez que Deus usou alguém para falar comigo em profecia, Deus falou comigo naquele dia que Ele me levaria além das fronteiras. Deus falou comigo que Ele tinha um projeto comigo além da cidade de Herculândia, além das fronteiras. E Deus, desde aquele dia, Ele não parou de falar comigo. Todas as vezes que vinha um pregador de fora pregar em Herculândia, Deus usava ele para me dizer: eu te chamei para ir além das fronteiras, tenho uma obra contigo além das fronteiras. E foi tão forte, foi tão sério, irmãos, isso, que eu comecei, que eu passei a crer realmente, e eu passei a me identificar muito com a obra missionária. E eu comecei a orar e a dizer: Senhor, me mostra qual é o lugar que o Senhor escolheu para que eu fosse fazer, para que eu faça a tua obra. O Senhor só fala que vai me levar, que vai me levar, que vai me levar além das fronteiras, mas o Senhor ainda não me disse qual é o lugar. Comecei a estudar inglês, estava numa febre de inglês naquele tempo. De Herculândia eu ia para Umuarama, mais de 50 quilômetros, para estudar inglês, na esperança ou na expectativa de que Deus me levaria para um país de fala inglesa. Mas Deus continuou falando e não falava o lugar. O curso de inglês durou uns 3 meses, mudou o método, abandonei. Não continuei fazendo mais. Mas antes de seguir com esse breve testemunho, estamos em um culto missionário. Em outubro eu entreguei a minha vida para Jesus. Jesus me resgatou. No mês de janeiro foi o batismo nas águas. Naquela época não havia um discipulado como há hoje. E o discipulado foi no dia do batismo. Depois da escola dominical, o presbítero Jerônimo reuniu todos que iam batizar nas águas e disse: olha, é o seguinte, preciso conversar com vocês. Hoje é o dia do batismo e é o seguinte. Primeira coisa que ele falou: se vocês crerem, Jesus pode batizar um de vocês hoje com o Espírito Santo, na hora que vocês forem batizados nas águas. Eu me converti no mês de outubro de 99, era o mês de janeiro do ano 2000, quando ele disse essas palavras: se vocês crerem e orar, Jesus pode batizar vocês com o Espírito Santo hoje. Foi como uma flecha, irmão, que veio no meu coração. E a partir daquele momento nasceu uma sede de ser batizado com o Espírito Santo. Naquela hora foi despertado em mim. Até então eu não tinha essa sede, esse despertar para buscar o batismo com o Espírito Santo. E eu saí dali dizendo: Senhor, eu quero.
Eu quero. Ainda que eu não sabia, eu não entendia, pastor Joel, o significado do batismo do Espírito Santo. Eu não sabia qual era o real propósito do batismo do Espírito Santo, mas eu queria receber. Eu entendia assim que quando uma pessoa era batizada com o Espírito Santo, ela falava em outras línguas, era cheia do poder de Deus, mas só isso, eu não entendia mais nada. Mas eu queria ser cheio do Espírito Santo, eu queria falar em línguas estranhas, eu queria ser batizado naquele dia. Era amanhã, umas 10h30, quando o pastor falou isso, fui para casa e fui orando: Jesus, eu quero, Jesus, eu quero receber hoje, eu preciso receber hoje. Preparamos tudo para o batismo, fui para o batismo dentro do ônibus, todo mundo cantando, aquela alegria, e eu sentado do lado da janela do ônibus, e Jesus, me batiza, me batiza, me batiza, me batiza. Com 15 anos eu dizia: Jesus, eu quero receber, eu quero. Chegamos lá, na beira do rio, descemos no ônibus, fizemos a fila, um batiza, outro batiza. Naquela época era o pastor José Brauzino, saudoso pastor José Brauzino, que era pastor presidente da cidade de Douradina, e faz a fila, e vai batizando um outro, e eu estou ali orando: Jesus, eu quero receber, sem saber o propósito real do batismo do Espírito Santo. Até que chegou a minha vez, e eu olho para frente, não tem mais ninguém na minha frente, a única pessoa que tem é o pastor José Brauzino dentro da água. E eu comecei a caminhar. Quando eu começo a caminhar em direção do pastor José Brauzino, irmãos, parece que eu comecei a flutuar, eu não estava pisando mais no chão. E de repente, meus queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus tomou a minha vida, e pela primeira vez eu falei em línguas estranhas. Eu entrei dentro das águas do batismo, falando em línguas estranhas. Dois dias inesquecíveis: o dia da minha conversão e o dia do batismo nas águas e com o Espírito Santo. 6 anos, irmãos, eu orei para Jesus me falar o lugar que eu ia ser missionário. Quando eu ouvi um programa missionário e eu ouvi os missionários dando testemunho, eu chorava. Eu dizia: Senhor, quando vai chegar a minha vez? O Senhor quantas vezes já falou que vai me enviar para o campo? Quando será esse dia? O meu coração ardia, as lágrimas molhavam os meus olhos, o meu rosto, porque eu ouvi aqueles missionários e eu pensava: vai chegar o dia que eu vou dar o meu testemunho do campo missionário também. Mas eu orei 6 anos. Mas enquanto o Senhor não falava, não me orientava sobre o lugar, havia um propósito de Deus. Eu estava fazendo a obra missionária lá em Herculândia. Herculândia, eu creio que não tem 1.000 pessoas, não tem 1.000 habitantes. Mas lá eu comecei a fazer a obra missionária. Eu não me esqueço também o primeiro dia. Eu tinha, não sei se 6 meses de crente, e o presbítero Jerônimo, naquela época, pertencia ao Moarama, Herculândia. Não havia ainda emancipado o campo de Moarama, era um campo muito amplo, muito grande, e os pastores reuniam, de época em época, eles reuniam em uma congregação, e vinham vários pastores fazer um trabalho de evangelismo. E veio vários pastores, uns 10 pastores do campo de Moarama, para fazer um evangelismo em Herculândia. E o presbítero Geraldo falou assim: Gerivaldo, amanhã tem evangelismo, você quer participar? Eu falei: eu quero. Nem sabia o que significava evangelismo. Irmãos, eu me apaixonei por evangelismo. Eu me apaixonei. A partir daquele dia, irmãos, eu não parei mais de evangelizar. Eu fiquei maravilhado em sair nas ruas, entregar folheto,
falar de Jesus para as pessoas. E a partir daquele dia, eu nunca mais parei de fazer o evangelismo pessoal. E quantas vezes depois daquele dia, estando na minha casa orando, o Senhor falava comigo: Genivaldo, levanta e vai pregar a minha palavra. E eu, adolescente, agora já de 16 para 17 anos, eu pegava a minha Bíblia e saía sozinho, irmãos, casa por casa, rua por rua, na pequena cidade de Hortolândia, batia palma e falava de Jesus, evangelizava os meus professores. E isso eu fiz durante o tempo que eu estive ali. Eu não fiz a obra missionária só quando eu fui para o exterior, para a missão transcultural, mas o Senhor ali em Jerusalém me usava para pregar o Evangelho. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus me quebrantava e me incomodava, e eu tinha que sair casa por casa pregando a palavra. 6 anos depois, há uma excursão para o Paraguai. Pastor Alcimar da Costa era o presidente naquela época, e eu sempre participava das reuniões de obreiros, e foi lançado que iria uma excursão de pastores para o Paraguai. Naquele dia eu não tinha o meu nome, porque parece que era só para os pastores, mas os dias passaram e eu conversei com o meu pastor, que já está, é pastor em saudosa memória, pastor Luiz Antônio. Falei: pastor, tem lugar ainda na caravana que vai para o Paraguai? Ele disse: eu vou ver. Ele averiguou e disse: tem. Meus irmãos, que alegria! Para quem nunca tinha saído do interior do Paraná, só tinha saído uma vez, eu creio que para o interior do Mato Grosso, aqui do sul. Vocês não imaginam a emoção, a expectativa que eu estava de ir para a capital de outro país. Eu nem dormi na noite que eu ia viajar, aquela expectativa, mas em nenhum momento passou pela minha mente sobre a obra missionária. Para mim era só uma excursão onde eu ia acompanhar os pastores, ia conhecer um país com uma língua diferente, um lugar diferente, e era isso. Eu não tinha nada mais na minha mente. Chegamos no Paraguai, foram distribuídos pastores, e eu acompanhei uma comitiva de pastor para uma congregação muito pequena, uma congregação que se entrasse naquela congregação 20 pessoas era muita gente, mas naquela congregação tinha um missionário brasileiro. E naquela congregação, quando me deram oportunidades para cantar, porque eu cantava naquela época, hoje eu não consigo mais cantar por IBEC, mas eu cantava e me deram oportunidade, o pastor me deu oportunidade, o missionário. E na hora que eu subi no púlpito, pastor Joel, para cantar, ele ia entregar o microfone para mim, mas antes de entregar, Deus começa a usar ele. E Deus usa ele dessa forma. Eu nunca vi aquele homem na minha vida, ele nunca me viu também. E Deus fala assim: este é o lugar que eu escolhi para você fazer a minha obra. Este é o lugar que eu escolhi para você fazer a minha obra. Irmão, eu fiquei sem chão. Eu não esperava. Eu estava orando 6 anos para Jesus me falar o lugar que eu ia fazer a obra, mas o Senhor me pegou de surpresa. Eu fiquei sem chão. E eu fiquei. E aí ele volta para o lugar, depois ele levanta e diz de novo: e outra coisa, tu vais voltar para o Brasil somente para preparar a bagagem e vai vir para o campo missionário. A partir daquele momento, Herculândia saiu do meu coração, a liderança dos jovens saiu do meu coração, o trabalho que eu tinha ganhando dinheiro até razoável saiu do meu coração. Mas o meu pastor tocava com o Genivaldo: cuidado com esse negócio de profecia, rapaz, cuidado. Meu pastor ficou preocupado e disse:
nós vamos orar e você tem que sair pela porta. Mas a minha vontade, irmão, já nem era voltar para o Brasil. Por mim eu ficava no Paraguai, porque eu tinha convicção da minha chamada, eu tinha certeza. Deus tinha falado comigo inúmeras vezes. Eu estava orando há 6 anos e Deus me trouxe no local e me disse: é esta nação que eu escolhi para você fazer a minha obra. Meu pastor ficou com medo, preocupado, mas eu tinha convicção no meu coração. Eu tive que orar 6 meses, irmãos, para poder sair pela porta e ir fazer a obra missionária no Paraguai. Esses 6 meses de oração, pastor Joel, parece que foi mais extenso do que os 6 anos. Meu Deus, porque eu tinha certeza, irmão, eu não tinha dúvida. Mas meu pastor falou: você tem que ir pela porta. Você vai sair pela porta. Se ele não fala isso, irmãos, eu ia. Eu só ia vir para casa e voltava para o Paraguai. E orando, e orando, e orando, e orando, e orando, meu Deus. Até que uma noite eu tive, não sei se foi sonho ou visão, chegou uma carta, a esposa de um pastor amigo recebeu uma carta, e a esposa do pastor falou: Genivaldo, acabou de chegar uma carta do Paraguai para você. E a carta está dizendo assim: ó, não se preocupe, porque a tua companheira já está preparada naquele lugar. Irmãos, aí quando eu acordei assustado. Falei: meu Deus, eu estou pensando demais no Paraguai. Não levei a sério, irmãos, essa visão, esse sonho. Não levei a sério para nada. Fiquei preocupado, porque eu falei: meu Deus, eu estou pensando demais no Paraguai. Nisso, meus irmãos, nesses 6 meses, depois eu fiquei sabendo, depois de muito tempo que eu estava no campo missionário, foi feita uma reunião de obreiros lá em Moarama, e o meu nome foi ventilado na reunião. Comentava então sobre essa profecia e sobre que eu queria ir para o campo missionário. Não sei quem nem quando se levantaram e disseram: pastor, ou sim, por favor, não mande o Genivaldo para o campo missionário. Pastor, eu creio que não é uma boa ideia, porque eu era solteiro, irmãos. Tinha 6 anos de crente, 6 para 7 anos de crente. Eu entendo que eles tinham medo, era um cuidado, medo de eu ir para o campo, ter uma decepção, uma frustração, não sei. Mas eu entendo que era um cuidado, eu entendo que não era nada maldoso. E alguns obreiros então não queriam, não concordavam em que eu fosse enviado como missionário, porque eu era solteiro. Mas aí o pastor Alci, Deus usa ele faz a seguinte pergunta: Daniel Berg e Gonarvinho, quando vieram para o Brasil, era casado ou solteiro? Solteiro. E aí acabaram concordando. 6 meses depois que eu estava orando, que Deus tinha falado comigo no Paraguai, pastor Luiz Antônio Genivaldo, pastor Alci Vaz da Costa quer conversar com você. Glória a Deus, irmãos, que alegria. Fomos para o Umarama, chegamos no gabinete do pastor. Ele fez, eu creio que umas 10 vezes a pergunta: você tem certeza, Genivaldo? Tem certeza? Você não conhece ninguém lá, você não vai ganhar o que você ganha. Você tem certeza? Eu tenho, pastor. Tem certeza? Tenho, pastor. Eu quero ir. Tem certeza? Tenho, pastor. Eu quero ir. Aí quando ele viu que não tinha dinheiro, então tá bom, então nós vamos te enviar para o campo missionário. O Umarama vai te sustentar como missionário lá no Paraguai. E fui enviado, irmãos, como missionário para o Paraguai. E eu glorifico ao Senhor, porque foi eu considero uma universidade, uma faculdade para mim. Como Deus, como eu aprendi, como eu conheci, como eu vivi experiências com Deus naquele lugar. Fiquei ali 12 anos, quase 12 anos no campo missionário. Uma coisa é você ouvir sobre o campo missionário, outra coisa é você ir ao campo missionário, outra coisa é você viver e estar ali no campo missionário. E eu louvo a Deus porque Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu para mim. Deus cumpriu, me enviou para o campo além das fronteiras e me deu oportunidade de abrir trabalhos ali. Eu tive a oportunidade de ver, irmãos, Deus fazer coisas extraordinárias, salvar famílias
católico no Brasil. O Paraguai, os católicos são 10, 20 vezes mais católicos do que os católicos do Brasil. E eu vi Jesus salvar famílias completas de pessoas católicas. Eu tive o privilégio de batizar pessoas, famílias completas naquele país. Jesus cumpriu também aquele sonho. Deus me deu uma companheira. Com menos de 2 anos que eu estava no Paraguai, eu me casei com a paraguaia mais linda, mais hermosa do Brasil, do mundo, Gabriela Martínez Evangelista. Deus me deu uma companheira. E eu falo, irmão, se Deus não tivesse me dado uma companheira, eu não ia aguentar muito tempo no Paraguai. Não ia aguentar, irmãos, 12 anos, quase 12 anos. Mas Deus me deu uma companheira que falava o idioma deles e foi uma bênção. Deus me deu 2 filhos paraguaios também, o Gabriel Moisés, que tem 14 anos, e a Gabriele Montserrat, que tem 11 anos. E eu sempre brincava, lá em casa eu era estrangeiro, os 3 paraguaios, o único brasileiro. Falei, esse negócio está certo não. Viemos para o Brasil, agora tem mais um brasileirinho lá em casa, o Enzo Isaac, de 1 ano e 3 meses, nasceu no Brasil aqui. Mas mesmo assim vai estar perdendo ainda, são 3 paraguaios e 2 brasileiros, mas não tem problema não. E meus irmãos, Deus tem nos abençoado de uma forma especial. Fui recolhido do campo para Ibaté e continuo fazendo a obra missionária ali no campo de Ibaté. Eu estou falando este breve testemunho para você entender, irmãos. A obra missionária está no coração de Deus. Eu não fui para o Paraguai porque eu quis. Eu não fui para o Paraguai porque o meu pastor presidente me mandou, porque o meu pastor local mandou. Eu fui porque Deus me enviou, Ele me chamou. E eu quero dizer algo para você: Deus ainda chama, Deus ainda envia, Deus ainda está separando missionários para o campo. Se Ele quiser, Ele pode separar, escolher alguém aqui e levar para o campo missionário. A obra é dele. Eu não tinha uma preparação, uma formação para ir ao campo no sentido de ser preparado, mas o Senhor tinha me preparado no sentido que eu estava sempre orando, lendo a Bíblia, já estava fazendo estágio missionário na minha cidade, e Jesus tinha me batizado com o Espírito Santo. Aí eu entendi por que Ele me batizou com o Espírito Santo tão cedo. Agora, meus irmãos, para concluir, esses 3 textos que eu tenho lido com vocês. O primeiro texto fala da igreja. Jesus fala da igreja. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra igreja significa eclésia. Eclésia significa chamados para fora. Ou seja, a igreja são todos aqueles que foram chamados para fora. A igreja são todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus Cristo. A igreja está composta de brasileiros, japoneses, africanos, paraguaios, argentinos, etc. A igreja tem gente do mundo inteiro. E esta igreja, a igreja de Jesus, ela tem uma missão. A missão principal da eclésia, a missão principal da igreja, Marcos 16 e 15. Eu não sei quantas pessoas que estão aqui, que foram chamadas do mundo das drogas, do mundo profundo do pecado, mas eu quero dizer que Deus te chamou para uma missão gloriosa, para uma missão importante, a missão de anunciar o Evangelho, a missão de pregar a palavra de Deus. A missão da eclésia, a missão da igreja é pregar o Evangelho. Esta é a nossa missão primordial, vamos pregar o Evangelho. Podemos fazer tudo, se não fizermos missão, não fazemos nada. O que moveu Jesus deixar os céus e vir à terra? O que moveu? O que causou? Qual foi a causa que fez Jesus deixar as mansões celestiais e vir à
milhões. Almas. João 3,16, porque de tal maneira amou Deus o mundo, de tal maneira Deus amou tanto as almas, que Ele enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo de Nazaré, para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o amor às almas que fez Jesus deixar os céus, foi o amor às almas que fez Jesus se entregar naquela cruz. O que movia Jesus enquanto Ele estava aqui na terra era o amor às almas. O que deve mover a igreja aqui na terra, é claro, primeiro o amor a Deus. Qual é os dois maiores mandamentos? Os dois maiores mandamentos, os mandamentos principais: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, e quem mais? E aí o segundo, semelhante, e o teu próximo. Almas. Amor às almas. Quando você ama almas, você fica mais parecido com Jesus, você fica mais parecido com o teu Criador, com o teu Senhor. Amor às almas. Eu louvo a Deus porque aqui Autônia é um campo, uma igreja que está fazendo missões, mas lamentavelmente existem muitos lugares que nem sequer falam em missões, e outros lugares, quando se fala em missões, o interesse não é alma. Há muitos lugares que, quando se fala em missões, o interesse não são almas. Glorifico a Deus, que Deus continue abençoando o pastor Joel, que Deus continue abençoando o departamento de missão aqui, que Deus continue abençoando esta igreja, e que esta igreja continue avançando, e que a obra continue se expandindo. Outra coisa, irmãos, o que é a eclésia, o que é a igreja? Além de ser aqueles que foram chamados de fora ou para fora, ela é o corpo de Cristo. Sim, a igreja é o corpo de Cristo, e o corpo, ele é composto de membros. Nós somos membros do corpo de Cristo. E eu quero dizer para você, todos os membros do corpo de Cristo são ativos. Todos os membros do corpo de Cristo são ativos. Há trabalho para todos os membros do corpo de Cristo. Não importa qual membro do corpo de Cristo você é, Deus tem uma missão para você. Deus tem um papel específico para você no culto, na obra. Vocês já devem ter ouvido. Isso é comum falar em trabalhos missionários, que a obra missionária é feita de três maneiras. Sim, primeiro, a obra missionária é feita pelos pés de quem vai, os que anunciam. Segundo, a obra missionária é feita pelas mãos que contribuem, que dá o sustento para aquele que está lá no campo fazendo a obra missionária. Terceiro, a obra missionária é feita também pelos joelhos daqueles que estão aqui, orando e intercedendo por quem está fazendo missão, e orando também pelos mantenedores. Assim que, irmãos, todos os membros do corpo de Cristo têm possibilidade de se envolver com a obra missionária. Ninguém pode dizer, pastor, eu não tenho condições. Pastor, eu não consigo. Eu não posso me envolver com missão. Não tenho condição, pastor. Não posso ir para o campo, pastor. Não tenho dinheiro para contribuir. Mas você pode orar. Você pode dobrar os seus joelhos e orar. Lembra o que Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 9? Quando
terminando o capítulo 9 de Mateus, Jesus disse: grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. E aí o que Jesus disse para os discípulos? Orai. Olha, irmãos, Jesus não disse contribuir ali, Jesus não disse olha lá, ele disse orai. A seara é grande, são muitas almas que precisam de salvação, são muitas almas que precisam de Jesus, mas são poucos, irmãos. Ainda hoje, comparado à quantidade de pessoas que existem no mundo, são poucos os ceifeiros. E Jesus disse: rogai ao Senhor da seara que envie mais ceifeiros. Você tem condição sim de ajudar a obra missionária. Ore pela obra missionária. Ore para Deus levantar mais ceifeiros. Ore para Deus levantar mais mantenedores. Ore pela obra missionária, porque a obra missionária está no coração de Deus. E todos aqueles que amam missões, todos aqueles que se envolvem com missões, são pessoas abençoadíssimas pelo Senhor. Em nome de Jesus, se envolva com a obra missionária. Se tem alguém aqui, eu quero crer que não, mas se tem alguém que ainda não se envolveu com a obra missionária, em nome de Jesus, já não deixe terminar o culto, no meio desse culto, enquanto eu estou pregando, se envolva na obra missionária e comece a dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me perdoe por não ter me envolvido com a obra missionária. Não tinha condições de contribuir, não tinha condições de ir, mas a partir de hoje não vou parar de orar pela obra missionária, não vou parar de orar pelos missionários, não vou parar de orar pelo departamento de missão a partir de hoje. Eu serei o intercessor fiel da obra missionária. Em nome de Jesus. Eu louvo a Deus, irmãos. A nossa lição, no último trimestre desse ano 2024, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Eu fiquei maravilhado quando eu peguei essa revista na minha mão. Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Domingo passado foi a aula sobre a janela 10x40, o maior desafio da igreja, e nós estamos tendo lá agora um projeto do nosso pastor. Todo primeiro domingo será culto de missões, e depois da aula eles me deram a oportunidade para dar aula. Eu falei: pastor, que bênção, pastor, o senhor deveria falar sobre esse tema, o senhor como presidente falar sobre esse tema no próximo culto missionário. E o próximo culto era aquele mesmo domingo, eu não tinha me pensado. E ele disse: é mesmo, hein? E hoje é culto de missão, hein? E você vai falar. Eu falei: meu Deus, pastor, o senhor tem que falar. E eu estive falando domingo, irmão, sobre a janela 10x40, o maior desafio da igreja. E eu falei domingo lá na sede em Ibaté, irmãos, o Brasil inteiro, pastor. Aonde tem escola dominical, está havendo uma conscientização sobre a obra missionária. Aonde há uma escola dominical, está havendo uma conscientização sobre a obra missionária. Jesus em breve voltará, mas ele não voltou ainda, e a igreja tem que continuar. A missão vai até o arrebatamento da igreja. Enquanto a trombeta não soar, enquanto não formos arrancados desta terra, a igreja continuará com a sua missão principal, a missão de anunciar, a missão de enviar missionários e alcançar os perdidos para Cristo. O maior desafio da igreja, o maior desafio missionário do mundo é a janela 10x40. Mas eu falei, irmãos,
é o maior desafio. Só que evangelizar, a obra missionária em si, ela já é um desafio. Você evangelizar o teu vizinho já é um desafio. Você que estuda, jovem, adolescente, jovem que está no colégio, você evangelizar o teu companheiro de colégio é um desafio. Você que está na escola, evangelizar o teu companheiro da escola é um desafio, irmãos. A obra de evangelização, a obra missionária, ela é um desafio. E outra coisa, onde há um coração sem Jesus, aí está o campo missionário. Devemos sim nos preocupar com a janela 1040. Devemos sim orar e interceder pela janela 1040. Mas precisamos também continuar orando pela nossa Jerusalém também. Eu perguntei para o pastor, aqui tem 20 mil, em torno de 20 mil habitantes. Ibaté tem em torno de 7 mil habitantes. Nós só temos lá, pastor, em Ibaté, juntando as igrejas co-irmãs, não temos 1000 crentes em Ibaté. E Ibaté é uma igreja abençoada. Pensa uma igreja abençoada. Pensa uma igreja abençoada. Muitos obreiros, uma igreja avivada. Mas eu sempre digo, Ibaté é uma igreja abençoada, uma igreja poderosa, mas poderia ser uma igreja mais abençoada ainda, poderia ser uma igreja mais poderosa ainda. E domingo estava lá aproximadamente 200 pessoas na sede, e eu disse: meus irmãos, nós estamos aqui entre 200 pessoas aproximadamente, mas enquanto estamos aqui, 200 pessoas, aí fora estão mais de 5.000 pessoas que estão correndo o risco de partir hoje para a eternidade e serem lançadas no inferno. Por que é tão difícil uma conversão? Por que é tão difícil uma conversão? Eu lá em Ibaté, eu vivo revoltado comigo mesmo e não acredito, eu não aceito isso. Por que não temos mais crente aqui? Por que não temos mais salvos nessa cidade? É um desafio, irmãos. A igreja esteja de pé. Na lição da janela 1040, quem participou lembra que a lição, que a leitura em classe foi Efésios 6, do 10 a seguir, que fala da armadura de Deus. Sim. E lá Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firmes contra todas as ciladas do diabo. Tomai toda a armadura de Deus. E ele diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas a nossa luta é contra demônios, é contra o diabo, é contra os príncipes das trevas. Sabe, irmão, porque é tão difícil uma alma se converter? Quando eu estava no campo missionário, na primeira congregação, no primeiro trabalho que eu abri, foi 6 meses eu não vi uma alma se converter. Eu saía evangelizar, eu orava, eu jejuava, eu vivia dentro de um quarto fechado, orando, jejuando e dizendo: Jesus, salva, salva, salva. Nesses 6 meses no mundo que mais deu gente, eu creio que não passou de 5 pessoas. A maioria dos cultos era eu e a minha esposa. Ganhei uns alto-falantes aqui no Brasil, umas caixonas de som, e nos dias de culto eu saía evangelizar durante o dia, orava, e na hora do culto era eu e a minha esposa, eu fazendo culto, dirigindo, pregando, e a minha esposa sentada me ouvindo. E eu pregava, irmãos, colocava o volume do alto-falante, do som mais alto possível. E aí eu acho que o povo passava: esse brasileiro é louco, está doido esse homem? A minha esposa sentadinha na minha frente e eu pregando, Jesus salva, Jesus salva, Jesus quer liberar, Jesus ama-te. Mas ninguém se convertia. 6 meses. E eu dizia: meu Deus, será que é este lugar aqui mesmo que o Senhor me escolheu? Cadê as almas, Senhor? Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou evangelizando. O que está errado? Não é possível que ninguém se converte. Mas depois Deus começou a trabalhar e a obra começou a crescer, irmãos.
Em uma outra oportunidade entrarei em detalhes do que Deus fez nessa primeira obra. Mas para orar com os irmãos rapidamente, o que eu quero que você entenda. Sabe por que é tão difícil uma alma se converter? Porque existe, irmãos, uma força terrível sobre toda a cidade, sobre todas as cidades. Existe uma força demoníaca terrível. Porque qual é o principal alvo de Satanás? Não é apenas prender pessoas em drogas, não é apenas prender a pessoa no alcoolismo, não é apenas prender a pessoa na prostituição. O principal alvo de Satanás é levar almas à sepultura sem salvação. O diabo luta com todas as suas armas para que almas não se convertam. Irmãos, é uma batalha. Por isso que é muito importante a oração. Por isso que nesta noite, com a permissão do pastor Joel, eu não sei quantos membros, quantos crentes tem no campo, mas eu creio, pastor Joel, que Deus pode fazer muito mais. Eu creio que há muitas almas aqui que precisam de Jesus. Eu sei, a igreja está fazendo missão, a igreja está pregando, mas tem muitas almas ainda, irmãos, que nós temos que orar mais. Nós temos que orar e repreender demônios que bloqueiam a mente das pessoas, demônios que impedem a alma de ser salva. A igreja tem que ser ousada e repreender esses demônios que atuam impedindo almas de se converter. Eu não sei quantos membros tem aqui na sede ou no campo, mas eu acredito, pastor, que Deus pode dobrar o número de salvos aqui. Vamos continuar orando. Se cada membro, cada congregado, a cada dia orar e dizer: Senhor, salva almas aqui em Autônia, aumenta o número de salvos aqui em Autônia, salva os jovens, salva os adolescentes. E eu quero orar com a igreja nesse momento, e já devolvo o microfone para o pastor. Eu quero convidar você para levantar as suas mãos, e nós vamos orar pela cidade de Autônia. Lamanda Xanda na Macanda na Mamaia, Lamanda Canda na Machandaraia. Eu profetizo que o número de salvos vai aumentar aqui. Eu profetizo que o número de adolescentes vai aumentar. Eu profetizo que o número de jovens vai aumentar. Eu profetizo que o número de irmãos no círculo de oração vai aumentar, vai aumentar. São 20.000 pessoas, aproximadamente 1%, irmãos, é 2.000 pessoas. Levanta a chama na batalha. 1% de Autônia é 2.000 pessoas. Jesus pode fazer algo novo aqui. Levante as suas mãos e ore comigo. Uma bacana na machandaraia, uma randa canta na machandaraia. Oh, alemande canta na maçoa, alemande canta na machandaraia. Ore nesta noite. Repreenda o demônio do alcoolismo, repreenda o demônio das drogas, repreenda o demônio da prostituição, repreenda o demônio da idolatria, repreenda o demônio da feitiçaria. Ore nesta noite e diga: Jesus, Jesus, aumenta o número de salvos aqui. Ore, ore, a igreja vai orando. Levante as mãos e ore. O manda chanda na batalha, o manda chanda na batalha. Eu sinto algo poderoso de Deus aqui nesta noite. Eu sinto algo especial de Deus aqui nesta noite. Seja renovado, seja renovada. Você que é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas estranhas. Uma bacana na batalha, uma bacana na baixada na batalha.
rapidamente, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, a igreja vai orando, vai orando. Se tiver alguém que quer ser batizado com o Espírito Santo, se tiver alguém que quer ser batizado com o Espírito Santo, alguém que quer falar em línguas estranhas, vem à frente, nós vamos estar orando agora, agora. Se tem alguém aqui nesta noite que quer mais poder de Deus na sua vida, se tem alguém aqui nesta noite que quer mais unção de Deus na sua vida, unção para pregar, unção para ganhar almas, venha. Alemão da Xandarabacalha, o Ramão de Camparama Xandaralha, aleluia, alemão de Camparamassoni de Candaralha, o Ramacamparama Xandaralha. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo número 8: recebereis poder, quando venha o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. O poder do Espírito Santo está disponível na igreja de Antônia. O poder do Espírito Santo está disponível aos jovens de Antônia. O poder do Espírito Santo está disponível aos adolescentes. Em nome de Jesus, venha orando e dizendo: Senhor, enche-me. Ora, diga: Senhor, enche-me. Batiza-me com o Espírito Santo. O propósito do batismo com o Espírito Santo é te revestir de poder, para você ser um ganhador de alma, para você ser um pregador do Evangelho. A igreja continue orando, aleluia. Alamanda sobre me candaia, leva cantar na maia, decoma na sobre me candaia. Deixa as línguas estranhas fluir nesta noite, deixa o poder de Deus fluir aqui nesta noite. A mão da Xandarabacalha, Senhor, opera na vida destes irmãos que estão aqui diante do altar. Eu oro por eles agora, eles que desejam ser batizados com o Espírito Santo. Batiza eles com teu Espírito. Receba o batismo com o Espírito Santo. Receba o batismo com o Espírito Santo. Fale em línguas estranhas nesta noite. Fale em línguas estranhas nesta noite. Diga: Espírito de Deus, enche a minha vida. Diga: Espírito de Deus, enche a minha vida. Seja cheia do poder de Deus agora. A igreja ore por salvação de almas, mas também ore para Jesus batizar com o Espírito Santo. Os céus estão abertos sobre nós nesta noite. Os céus estão abertos sobre nós nesta noite. O Deus das missões nos visita nesta noite. O Deus das missões nos reveste de poder.
e ore